Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bernardo Rabelo, eu sou policial penal de Minas Gerais, concurseiro também há vários e vários anos, com várias aprovações, além da Polícia Penal, como policial penal. Eu também tive aprovação no administrativamente, não tomei posse do cargo, mas fui aprovado. E por anos estudei para a Polícia Militar, passei na primeira etapa de soldado, mas não continuei nas outras etapas. Passei na primeira etapa de CFO, infelizmente não deu certo. Minha idade bateu e não consegui prosseguir na carreira militar. Hoje, atualmente, estudo para concurso de delegado, delegado de Polícia Civil, e sou bacharel em Direito há 9 anos, já estou bacharel em Direito. E continuo na carreira pública, no serviço público e estudando para concurso já há algum tempo. E venho aqui trazer para vocês o meu know-how, o meu conhecimento, minhas experiências na carreira pública, e vou lecionar a matéria que foi me dada para lecionar, foi o Estatuto do Idoso, um estatuto muito importante para nós, para os certames públicos que a gente presta, seja na área policial, seja na área da educação, seja na área médica, assistencial, que é um estatuto que envolve diversos segmentos do serviço público, como a gente vai ver ao longo da nossa aula, das nossas aulas que a gente vai ter aqui agora. Antes de iniciar, gostaria de falar para vocês que concurso público é um caminho que vai te levar a uma transformação de vida. Você vai mudar a sua mente, mudar o seu patamar de vida e vai conseguir estar de uma forma mais estável, com mais tranquilidade para pensar no mundo, ou de continuar prestando concursos públicos como eu faço, ou ficar ali tranquilo na carreira, tentar subir na própria carreira também, que é uma opção. O concurso público possibilita para a gente escolhas e tranquilidade. Além de um bom salário, além da segurança, e de fato, o que a gente precisa pensar é de prestar um bom serviço público, de prestar um bom serviço, né? Gostaria de falar para vocês que não é super difícil, não é impossível de você ser aprovado. Você precisa apenas se dedicar, se entregar ali algumas horas. É claro que nada vem fácil, nada vem de graça, mas você não pode colocar na sua cabeça que é impossível, porque não é impossível. São vários cargos nesse nosso certame para a carreira da educação municipal de Montes Claros. É uma oportunidade excelente para você que é professor, para você que quer entrar na educação, seja em outro cargo. Você tem uma oportunidade e precisa, e pode, né, na verdade, aproveitar. E como que você vai aproveitar da melhor forma possível? Sentando, estudando, tirando as horas ali, fazendo anotações, principalmente realizando questões, realizando exercícios, repetição de exercícios é o que faz a aprovação. Quanto mais exercícios você conseguir fazer, mais próximo da sua aprovação você vai estar. Ok? Como eu já disse, vou lecionar o Estatuto do Idoso e vou começar a aula agora para vocês da melhor forma possível, com leveza. Nós vamos tratar dos artigos do Estatuto, porque é importante o tratamento dos artigos, porque a banca Fundeb, ela cobra os artigos. Então, vou iniciar aqui a passagem dos slides. E
o Estatuto do Idoso ele foi criado no ano de 2003, a Lei 10.741, e um estatuto super importante que veio efetivar normas, diretrizes constitucionais que o Constituinte já havia previsto ali na formação da Constituição em 1988, e há quase 15 anos depois, o legislador definiu em lei aquilo que ele precisava para a proteção dos idosos, de maneira geral. Aí nós vamos entrar na introdução ao Estatuto do Idoso e vamos começar pela Constituição Federal. Aqui está o Instagram aqui do nosso pré-concurso, o site do pré-concurso, onde que você vai conseguir todas as informações de material, dos concursos. Segue lá no Facebook também. Eu deixei o meu Instagram bem aqui para vocês. O Instagram que eu uso para mostrar minha programação diária de programação diária de estudos. De vez em quando eu posto um vídeo, uma coisa ou outra, mais voltado para carreiras policiais. E estou iniciando esse trabalho aí agora de me dedicar mais para carreiras policiais. A Constituição Federal e o idoso. O que acontece? O Constituinte ele viu a necessidade de trazer alguns artigos para proteção do idoso. A nossa Constituição é uma Constituição garantista. O que significa isso? É uma Constituição que vai garantir proteção dos direitos da pessoa, do ser humano em geral. Seja ele criança, seja ele idoso, adulto, jovem, cada pessoa terá seu direito ali garantido pela Constituição Federal. No nosso artigo 5º, que é o artigo dos direitos e garantias fundamentais, traz todo o rol de garantias que a gente tem, que a gente possui. E no artigo 203, que é o artigo que eu trago aqui nesse slide, o Constituinte ele traz os primeiros pontos de proteção ao direito do idoso. Que aí, no artigo 203, ele fala assim: assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos. Aí fala a proteção da família, da maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. É a primeira vez que ele vai trazer aqui para a gente a proteção à velhice. E já uso um termo, e já adianto, vou tratar isso melhor, mas todos nós temos direito ao envelhecimento. O Estado tem que garantir a nós o direito ao envelhecimento. Como que garante? Dando saúde, educação, cultura, esporte, lazer em geral. E no inciso 5º, ele coloca assim: a garantia de um salário mínimo de benefício mensal ao idoso que comprovem não possuir meios de se prover. Ou seja, o idoso que comprovar ele não ter meios de sua provisão, ele vai ter direito ali a um salário mínimo mensal, de benefício mensal. Aí eu trago aqui que é uma siglazinha que usa lá na Seguridade Social. Não tem nada a ver com a gente, mas eu trago apenas para vocês terem conhecimento. Na verdade, essa sigla vai estar no Estatuto do Idoso, que nós vamos ver na nossa próxima aula. O BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e o LOAS, que vai trazer, que vai dar direito àquelas pessoas que não tem contribuição a ter um salário mínimo mensal. E vai ser feita uma análise
uma análise de família, qual que aquela família tem ou não tem direito a ter a utilização do BPC ou LOAS, né? No caso do idoso. Importante ressaltar aqui que o idoso, na nossa sociedade, ele tem uma condição de vulnerabilidade. O que é o ser vulnerável? O ser vulnerável é a pessoa que tem menos condições de se proteger, de se prover, de ter de ter como fazer, de trabalhar. Então, o idoso ele é considerado pelo nosso Constituinte vulnerável. E por isso que ele protegeu. Deixa eu apagar aqui esse negócio. Ele vem garantir a proteção, na verdade. Garante a proteção do idoso. A letra está muito feia aqui nessa caneta. Então eu não vou ficar escrevendo muito, viu, pessoal? Porque a minha caligrafia ela não é das melhores ainda nessa idade, mas só que a gente tenta melhorar sempre, né, nas provas de concurso, para redação, e aqui no slide fica pior ainda. E por conta dessa vulnerabilidade, existe uma proteção ainda maior para a pessoa idosa. O Constituinte entendeu que o idoso era vulnerável e trouxe essa proteção. No artigo 229, traz um mandamento constitucional muito importante, que os pais devem assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O direito do idoso ser amparado pelos filhos na velhice. E o envelhecimento é um direito personalíssimo. O direito do idoso a ser amparado pelos filhos na velhice. Os filhos, os descendentes, né, os netos também têm essa obrigação para com os idosos de amparar ali socialmente, ter a presença, amparar no quesito de alimentos, pessoal, no ramo do direito, é a prestação ali de uma parte dos seus proventos para ajudar aquela pessoa a se manter, a viver. E na velhice, e na melhor idade, ou na terceira idade, que a gente vai ver que a gente tem a primeira, segunda, terceira e quarta idade. A primeira idade é a infância e a adolescência, a segunda idade é o período, a fase adulta, a terceira idade é a partir de 60 anos, e a quarta idade a partir de 80 anos, que a gente também vai ver uma diferenciação disso. Enfim, então, o Constituinte, ele traz esse ordenamento ao filho que cuide dos seus pais. É um ordenamento básico de todo ser humano ali, né? Um ordenamento moral também. O Constituinte nosso brasileiro, ele não quis tratar apenas de princípios. A nossa Constituição não é apenas uma Constituição principiológica, ela é uma Constituição garantista, que garante que ele foi tratando as minúcias ali, falando assim, ó, o filho vai ter que cuidar do pai, o pai vai ter que cuidar do filho. Ele já traz isso como mandamento constitucional para o legislador tratar das minúcias na legislação, que é o Estatuto do Idoso. E no artigo 230, fala que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Participação na comunidade. Ou seja, o idoso ele deve ser incentivado a participar da comunidade, nas igrejas, o SESC. O SESC tem um trabalho com o pessoal da terceira idade. Então, o idoso, a comunidade, ela tem a função também de abraçar esse idoso e de fazer com que ele seja inserido nos meios comunitários. E o poder público tem o dever de fazer com que haja uma interação da comunidade com esses idosos.
defendendo sua dignidade e bem-estar. Ou seja, é dever da família, da sociedade, do Estado, defender a dignidade e o bem-estar desse idoso e garantindo o direito à vida. Segurança pública entra nessa parte, mas não só segurança pública, como a saúde do idoso, ele também deve ser amparado pelo nosso sistema de saúde. Então, assim, o Constituinte trouxe esses deveres estatais, deveres da família, deveres da sociedade, da comunidade, para com o idoso. E aí a gente vai entrar... Parágrafo 1º traz o programa de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares, ou seja, o legislador ele sempre vai trazer essa preferência pelos lares dos idosos, que é onde que eles moraram a vida inteira, que é onde que eles se tem a história de vida, né? De não sair daquele local, porque eles perdem a referência e traz abalos psicológicos. Então, o legislador e o constituinte, ele tenta fazer com que o idoso fique sempre ali, no seu meio familiar, no seu meio da comunidade, que é onde que ele cresceu, que ele nasceu, que ele cresceu, que ele se desenvolveu, que ele conhece as pessoas. E o constituinte traz uma garantia, né, um benefício para o idoso acima de 65 anos, eu já grifei de vermelho aí no slide, que é garantir a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Aí de atrás, a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. E no estatuto a gente vai observar que não só os urbanos, como o interurbano e o interestadual. Ele é garantido também o transporte gratuito. Nós vamos ter um capítulo no Estatuto do Idoso que é do transporte, o direito ao transporte do idoso. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar os idosos. Eu já falei isso aqui. E o texto constitucional garante a gratuidade de transporte aos maiores de 65 anos. Isso aqui é interessante, pessoal, porque essa lei que a gente vai entrar agora, e o nosso ordenamento jurídico, como o Código Penal, o Código Civil, faz com que o idoso... o idoso ele é acima de 60 anos, mas só que a gente vai ter algumas nuances, como 65 anos, 70 anos, 80 anos, 70 anos no Código Penal, que não faz parte do nosso estudo, 80 anos no próprio Estatuto do Idoso, a gente vai ter lá a preferência de atendimento, que a gente vai ver já nos próximos slides aqui agora, e 65 anos, que tem direito à gratuidade dos transportes. Isso é muito importante porque as bancas trazem essas pegadinhas várias vezes. E aí eu coloquei no slide. Quem é idoso? O Estatuto do Idoso vai estabelecer que idoso é aquele que detém idade igual ou superior a 60 anos. Isso é o primeiro artigo do Estatuto do Idoso. O primeiro artigo do Estatuto do Idoso, ele traz lá que o idoso é a pessoa que tem idade superior igual ou superior a 60 anos. O artigo 2º traz que a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, preservação da saúde física e mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Ratificação da proteção constitucional dos direitos fundamentais. Na verdade, essa ratificação aqui, ela vai ocorrer nos 40 primeiros artigos, ratificando os direitos e garantias fundamentais do idoso, tratando das minúcias, da saúde,
à vida, ao transporte, à educação, ao lazer, ao esporte. Então, ele vai trazer nas minúcias todas essas garantias fundamentais, que são garantias fundamentais de todo ser humano, mas o idoso, como ele tem uma lei própria, um estatuto de proteção, assim como o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem essas minúcias, essas nuances que vão ser tratadas aqui por nós na nossa aula agora. O artigo 3º, pessoal, eu quero que vocês deem uma ênfase nesse artigo 3º, que são os próximos 4 ou 5 slides, que eu percebi que a banca Fundep gosta muito desse artigo 3º. Ela gosta muito porque existem várias coisas que a gente pega no nosso dia a dia, na nossa vida em geral. A banca Fundep, ela gosta desse artigo 3º. Então, nós precisamos focar nesse artigo, ler esse artigo, gostar dele, pegar as possíveis pegadinhas que eu trago algumas questões que vocês verão. Essas pegadinhas da Fundep, todas as questões que eu trago nessa aula e na próxima aula são da Fundep. A Fundep gosta do Estatuto do Idoso, já repetiu várias vezes em provas municipais, porque a Fundep não faz uma prova em Montes Claros, ela faz prova no Brasil inteiro, então ela já repetiu várias vezes. Então, assim, vou trazer aqui as questões que eu acredito que a gente precisa ter esses cuidados. E o artigo 3º fala que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade, efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho e à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Ele traz um tanto de direito do idoso. Ele vai falar aqui que a pessoa idosa ela tem que ser assegurada com absoluta prioridade em tudo. E aí ele vai trazer no parágrafo 1º todas essas nuances da prioridade. É prioridade no atendimento à saúde, é prioridade na fila do caixa, é prioridade na destinação de recursos públicos, é prioridade em receber o dinheiro de restituição do imposto de renda. Nós vamos trazer todas as prioridades, nós vamos ver aqui no parágrafo 1º. E aqui no inciso 1, já fala do atendimento preferencial imediato. Quando você chega no caixa do supermercado, tem a fila do caixa do supermercado, que é o quê? É o atendimento prioritário do idoso, da gestante, do deficiente físico. Quando você chega lá no estacionamento, no supermercado, tem lá a marquinha lá do idoso. Existe no Código de Trânsito a marca no chão e a placa da prioridade de estacionamento do idoso. Ele precisa de ter o adesivo para estacionar naquele local. O atendimento é preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, ou seja, banco, hospital, caixas de supermercado, enfim, todas as instituições privadas ou públicas que tenham filas, existe um atendimento prioritário ao idoso. Mas só que isso a gente vê no dia a dia, né? O atendimento do caixa, o atendimento no banco, na lotérica. A gente vê isso no dia a dia, né? Tem a fila do idoso. Mas só que além disso, existe o quê? A preferência da formulação e da execução de políticas públicas sociais específicas. Que é o quê? Campanhas vacinais. Primeiro quem vacina é o idoso. Na Covid-19, que assolou o mundo inteiro por dois anos, os primeiros a se vacinarem foram os idosos acima de 80 anos. Depois, os acima de 60 anos. E aí a gente vai entender no artigo 3º por que 80 e por que 60.
É, e esse inciso, por causa desse inciso, que os idosos entraram no quadro de preferência. Então, a campanha de vacinação é um exemplo, mas existem outros exemplos que os idosos têm preferência a demais da população. Seja ele até para receber um auxílio do governo federal. Ele tem preferência nos demais. O pessoal vai beber uma água aqui, licença, porque a garganta começou a secar. Nós estamos em maio, e aqui no maio, junho, e aqui nos Claros bem seco, né? Então, se a gente não cuidar, a garganta inflama fácil. O inciso terceiro, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. Isso aí é a destinação de recursos públicos para as áreas relacionadas, que é o que? Saúde da família, que é aquelas praças, aquelas academias na praça ali, também é uma preocupação com a pessoa idosa. Aqueles objetos ali eles foram desenvolvidos para atender todo o público, mas pensando na pessoa idosa, no que ele vai poder fazer, do que ele não vai poder fazer. Então, aquelas academias ao ar livre que a gente vê por aí, ela é pensada para o idoso e quando a gente vê lá no direito ao esporte, ao lazer, o equipamento público deve ser pensado para atender o idoso. Por isso que tem que ter rampa, por isso que tem que ter corrimão para o idoso segurar. Então, o equipamento público tem que ser pensado para isso. E a destinação prioritária vai ser para atender os idosos, a saúde, a segurança do idoso, a vida. O inciso 4 fala da viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações. O incentivo da contratação da pessoa idosa é um exemplo, mas só que o legislador ele quer mais, ele quer que o idoso se interaja no meio da comunidade, seja inserido, não seja colocado para fora, que ele participe lá na praça, que eu dei o exemplo, da academia ao ar livre. Ele quer que o idoso participe do grupo de dança, que hoje, aqui na Prefeitura de Montes Claros, a gente está prestando concurso para a Prefeitura de Montes Claros, o idoso, ele é inserido existe professores de educação física nas praças de Montes Claros, e você olha quem são os frequentadores dessas aulas, são as pessoas da melhor idade, da terceira idade. Eles estão presentes ali. Existe outras prefeituras no país que incentiva, que cria equipamentos públicos para que esse idoso fique ali inserido com a comunidade. No inciso 5º, vai falar da priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família. Atendimento da pessoa idosa por sua própria família. Em detrimento do atendimento asilar. O que significa? É atendimento em si? Não. Não apenas atendimento. É o convívio no seio familiar em detrimento do atendimento asilar. Não é que não vai existir o asilo. O legislador entendeu por bem que o idoso fique no seu seio familiar. Ele quer proteger esse núcleo familiar. Ele quer que o idoso fique ali, porque ele sabe que a sua condição vai ser melhor na sua família, sua condição psicológica vai ser melhor na sua família do que ali no meio do asilo. Por melhor que seja o asilo, por mais aparato que tenha o asilo, o seu idoso vai ficar melhor lá no asilo do que vai ficar melhor na sua família do que no asilo. E aqui a gente vai no inciso 6º,
da capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia, e na prestação de serviços às pessoas idosas. O incentivo aos prestadores de serviços públicos para capacitação para atender melhor o público. Estabelecimento, inciso 7, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informação de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais e de envelhecimento. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social local. E o 9, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Eu já tinha falado isso anteriormente, né? Do imposto de renda. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social local. De serviços de saúde e assistência social local. Então, ele tem essa garantia de acesso, né? Que é óbvio, né? Mas o legislador reforçou isso aqui. Ele tem a garantia do acesso. E no parágrafo 2º fala que entre as pessoas idosas, que idoso é todo mundo acima de 60 anos ou mais. É assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, ou seja, 80 anos ou mais vai ter prioridade especial, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. E aqui a gente chega no título 2 dos direitos fundamentais, capítulo 1 do direito à vida. E aqui, pessoal, eu vou dar uma pausa agora e vou retomar com vocês esse dos direitos fundamentais, capítulo 1 do direito à vida, beleza? E a gente vai ver todos os direitos fundamentais nessa aula de hoje e depois a gente vai começar uma nova fase, que é a fase da proteção aos idosos, beleza? Que vamos introduzir hoje e terminar na próxima aula.